Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal, a Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 2 de agosto de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este é lugar deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu-os aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus vai fazer. Foram 2 multiplicações dos pães que Jesus fez. E hoje nós vemos que Jesus, quando sabe da morte de João Batista, quando os discípulos de João vêm avisar a Jesus o que é que tinha acontecido, que nós vimos no Evangelho de ontem, da morte de João Batista decapitado, Jesus vai para um lugar deserto, entra na barca, mas as multidões estão atentas aos movimentos de Jesus. Quando Jesus chega do outro lado do lago, a multidão já está lá. E nós vemos que todas as vezes que Jesus se coloca no lugar do outro, se sente com aquele carinho por aquelas pessoas, a palavra é compaixão, é se colocar no lugar do outro. E Jesus encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. Nós vemos aqui que a preocupação dos discípulos, porque já era tarde, o lugar em que eles estavam era deserto, os discípulos pedem para eles, Jesus despedir a multidão para que eles vão para suas casas, para os seus povoados, que eles pudessem comprar o seu alimento, pois já estava no adiantar da hora. Mas Jesus provoca os discípulos e disse: Dai vós mesmos de comer. E aqui os discípulos falam: Mas Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus manda trazer, e o que nós vemos Jesus fazer, e a própria multiplicação dos pães, é uma prefiguração da Eucaristia. Nós vemos que na última ceia, Jesus faz o mesmo ato que ele faz no dia de hoje. Pega os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Também, quando Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús, ressuscitado, foi na partilha do pão também que os discípulos perceberam que ali diante dele estava Jesus Cristo ressuscitado. E essa prefiguração dessa Eucaristia, esse pão que não mais sacia o nosso corpo, mas vem saciar
a nossa alma. Esse pão abundante é o próprio corpo de Cristo. Aqui Jesus distribuiu, como o Evangelho nos fala, para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos de pães e de peixes. Esse é o verdadeiro milagre que Jesus faz na vida de cada um de nós e que Ele deu essa missão também pela sucessão apostólica, pela igreja do próprio Cristo, através da Eucaristia. A Eucaristia é esse pão que se multiplica pela graça do Espírito Santo. É o próprio Cristo que vem alimentar a cada um de nós. Cristo olha para cada um de nós, vê a nossa pequenez, vê as nossas fraquezas, vê os nossos pecados, mas é o próprio Cristo que tem compaixão de cada um de nós e se oferece como alimento. Que Jesus vai nos dizer: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Essa prefiguração dos milagres dos pães e dos peixes é o que nós vivemos a cada dia, a cada celebração de Santa Missa, através da Eucaristia. É esse pão que nos alimenta, é o próprio Cristo que nos alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nos conduzindo para a vida eterna. Muitos acreditam que isso aqui só foi, essa multiplicação dos pães e dos peixes, foi apenas um sinal que Jesus queria dar para saciar os pobres. Jesus disse para Judas: os pobres vocês sempre os terão. O Evangelho mesmo nos narra que eles tinham dinheiro para comprar. É o que os discípulos nos falam: despede as multidões para que possa ir aos povoados para comprar comida. Aquelas pessoas, elas tinham como prover o seu sustento. Mas depois nós vamos ver na sequência dos evangelhos que aquele povo, quando vai embora, Jesus vai embora, saciados, aquele povo vai embora, aquele povo continua atrás de Jesus. E aí Jesus vai dizer: vocês não viram o sinal que eu fiz, vocês estão atrás de mim pelo pão que perece. Buscai aquele pão que é o pão que dá a vida eterna. É o próprio Cristo que se oferece a cada missa, através da Eucaristia, para cada um de nós. Ele olha para nós, vê a nossa pequenez e tem compaixão de cada um de nós, mesmo sendo fracos e pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.